trocar as vestes. Eu e você também não vamos poder nos apresentar diante de Deus naquele dia, sem antes nos lavar na palavra e trocar as nossas vestes. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz que José chegou diante de Faraó e deu o significado do seu sonho, dizendo que os dois sonhos de Faraó, um só sonho era e uma só coisa significava. Tanto o sonho das espigas de milho quanto o sonho das vacas significavam a mesma coisa. E Faraó tinha sonhado com 7 espigas gordas e 7 espigas mirradas. E ele também tinha sonhado com 7 vacas gordas que engoliam as 7 vacas magras. E ele não entendia aquilo. E José disse: uma coisa só você sonhou, Faraó. Deus está te fazendo entender, através deste sonho, que haverá anos de fartura, 7 anos, e anos de muita fome na terra. E José começou a dar conselhos a Faraó. Então você sair da prisão, saiu do lugar do esquecimento, do lugar da sua humilhação, para dar conselho àquele que é a cabeça sobre toda a nação. Aleluia. Glória a Deus. E José foi estabelecido como o segundo de Faraó. Tudo isso que nós conhecemos e já ouvimos falar muito sobre José, que era uma história de sucesso. Certo? Como que o cara, ainda que ele tinha sido o filho de uma pessoa que tem a promessa de Deus sobre si, e foi vendido como escravo e passou tudo aquilo que, como uma história num livro, a gente lê e fica impressionado, mas pense comigo, se isso fosse na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha mãe ou do meu pai. Amados, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos perdendo o sentido literal do que é dor. Nós estamos vendo sangue na televisão, na internet, nos jornais, nos noticiários. Nós escutamos todos os dias que as pessoas estão morrendo, estão matando, e nós não sentimos mais a dor pelo nosso irmão, a misericórdia pelo sofrimento do nosso irmão. A dor passou a ser qualquer coisa. Talvez ela não seja qualquer coisa, mas ela já não é mais assim tão grave. Porque não é a minha dor. Hoje nós vemos pessoas tão necessitadas, pessoas com quadros históricos terríveis. E você fala do amor de Jesus para ela, do sofrimento que Jesus passou pela minha, pela sua vida e pela vida dela. E as pessoas menosprezam. A insensibilidade, a dor pode matar você. Quase me matou. Os sentimentos cauterizados são perigosos. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 45, aqui discorre o final da história de José. De José odiado pelos seus irmãos, José invejado, vendido, caluniado, José esquecido na prisão. Amém? José rejeitado. Em Gênesis 45, já lemos o final da reconciliação de José com seus irmãos. Nesse episódio, justamente, José ele já tinha governado alguns anos sobre o Egito. Ele já tinha feito a terra prosperar e a fome tinha começado. E nesse tempo, os seus irmãos
vieram até o Egito para comprar os mantimentos. Então, eles se apresentam diante de José e não o reconhecem. E a palavra diz que José, quando viu os seus irmãos, o reconheceu. Que ele os reconheceu em Gênesis 42, 7. Ele se confronta com o passado, porque ali os irmãos começam a debater entre si que aquelas circunstâncias que ele estava passando era o fruto do mal que eles haviam feito ao seu irmão no passado, quando venderam José. E perceba que você pode ler e você deve ler a história de José. José reconheceu os seus irmãos e não se deu a conhecer. Como ele deve ter se sentido naquele momento? Ora, José era o maior sobre o Egito. Depois de Faraó, ele era a pessoa mais importante. A palavra diz que José entendeu que o propósito de todo o sofrimento da vida dele era salvar a sua família para que o propósito de Deus fosse estabelecido na terra. Você ter consciência de tudo que você passou e que você passa tem um propósito, é uma coisa. Você administrar a dor que isso gerou no seu emocional e no seu coração é outra. Aleluia. Porque José não se deu a conhecer. E a palavra continua dizendo que ele acusou eles de serem espiões. E eles disseram, não somos todos filhos de um só homem, somos 12 filhos. Um ficou na casa com o pai e o outro já não existe. E aí José, mas esse sou eu. Ele podia se dar a conhecer ali, mas ele não se deu. E então ele prende os seus irmãos por 3 dias. E esses irmãos imaginam a culpa nas suas mentes, pensando o que nos está acontecendo. E a palavra diz aí em Gênesis 42 que José falava com eles como um intérprete, ele não falava com eles o idioma deles. E ele escutou a conversa deles, dos irmãos entre si. Essas coisas nos estão acontecendo pelo mal que fizemos ao nosso irmão. A palavra diz que ele se recolheu e chorou. Ele se confrontou com a sua dor. Ele se confrontou ali com aquilo que havia gerado morte no seu interior. Com aquilo que ele havia até esquecido. Porque ele tinha sucesso, porque ele estava num lugar de autoridade, porque humanamente falando, José estava muito bem. E você e eu podemos até estar muito bem, aparentemente, financeiramente. Tudo aquilo que está à nossa volta que humanamente possa se dizer. E ainda assim, estarmos feridos de morte. A palavra diz então que José se lembrou do sonho que teve, porque ele tinha se esquecido. A dor vai fazer você se lembrar de algumas coisas que você quis esquecer com propósito. Mas hoje Deus te trouxe aqui para você entender que ainda que doa, que ainda que a ferida tenha sido superficialmente sarada, dói. Você já ouviu falar aquelas pessoas que tiveram um trauma, um corte, um acidente, uma coisa, e ali
quando eles se lembram daquela coisa que lhes aconteceu, que tocam naquele lugar, aquilo já está sarado, mas tem uma dor emocional, com tanta força como se aquilo estivesse ali presente. A dor tem esse potencial de, ainda que você hoje esteja muito bem, de te arremeter para aquela situação onde você viveu algo tão profundo que pode fazer você paralisar. A palavra continua discorrendo sobre a história de José, que ele manipulou toda a situação com seus irmãos. Negociou com eles que eles fossem à casa de seu pai, trouxessem o seu irmão. E quando eles voltaram, se assentou a comer com eles. E assistiu todo o tempo uma situação. Os mandou de volta. Colocou a sua taça no malote do seu irmão, o mais jovem. Os fez trazer outra vez. E até aí José não se deu a conhecer. A dor da rejeição, ela tem um potencial de distorcer o nosso caráter, a nossa personalidade. Os frutos da rejeição pode ser fuga, pode ser também agressão. Os frutos da rejeição podem ser também manipulação. O nosso José, o nosso herói José, ele se tornou um ferido emocional, manipulador. Ele é poderoso e ele começou a manipular situações para conseguir aquilo que ele queria. Ele queria o seu irmão. Ele perguntou pelo seu pai algumas vezes, mas ele não se deu a conhecer. Em um dado momento, a palavra diz que José, já não suportando mais, ele pediu que se retirasse a todos. E nessa questão foi quando ele disse que aquele com quem se encontrasse o seu copo de ouro, de prata, que esse se tornaria o seu escravo. E essa pessoa era o seu irmão mais novo. Por quê? Porque ele queria que o seu irmão ficasse consigo. Ele queria alcançar aquilo que era o objeto do desejo dele, com manipulação. Mas aí então o seu irmão, Judá, disse: meu senhor, posso te falar? Tu nos perguntaste se temos pai e temos irmãos. Temos um pai e eu prometi a ele que me daria por fiador da vida de seu filho. Assim que eu te peço, deixa eu tomar o lugar do meu irmão. Assim como Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz. E isso moveu o coração de José. Porque quando ele estava sofrendo lá na cisterna, os irmãos não tiveram misericórdia dele. E aí José mandou retirar a todos e chorou alto. Um choro de dor, um choro de lamento que o libertou. Porque como diz a palavra em 1 João, se você confessar a sua dor, se você confessar o seu pecado, sim, mas José pecou, irmã? José guardou amargura no seu coração. José se amargurou contra os seus irmãos. A palavra de Deus diz, quando a gente se amargura, a gente mata uma pessoa no nosso coração. A amargura de coração é assassina. Ela mata primeiro você, porque você não sente mais. E ela mata depois o outro. E você é réu de morte. Já pensou nisso? E José chorou tão alto que da casa de Faraó e da casa dos outros, da circunvizinhança, se escutou o grito do choro dele. E esse choro o libertou.
Amém? Amém. Aqui vamos refletir. José disse, depois desse episódio, aos seus irmãos: não fiquem aborrecidos consigo mesmos. Se você continuar lendo o capítulo 45, ele diz que os irmãos ficaram com medo dele, porque eles sabiam o que tinham feito a José. E José disse: venham, eu sou José, o irmão que vocês venderam. Nós muitas vezes queremos até perdoar, mas queremos que essa pessoa fique longe. José disse: venham, eu sou José que vocês venderam. Nós vamos precisar nos confrontar com aquilo que nos feriu, com aquilo que nos rejeitou. Nós vamos precisar nos confrontar com aquilo que nos esqueceu, nos lugares onde nós fomos negligenciados, esquecidos, humilhados. Aquelas circunstâncias e pessoas que mataram as nossas emoções. Alguns têm emoções descontroladas e outros têm emoções amortecidas. Tem aquelas pessoas que já não sentem nada. Hoje, o Senhor está chamando cada um de vocês. Amém. Vem para perto de mim. Porque aquele Jesus que morreu na cruz por mim e por você, o outro estava lá batendo prego na mão dele, escarnecendo, e ele disse: Senhor, meu Pai, tenha misericórdia. E não impute a este, Senhor, porque ele não sabe o que faz. Não impute a este, Senhor, mais essa obra, porque ele não sabe o que faz. Eu quero terminar aqui dizendo para você a seguinte coisa. Todo mundo sabe da história da tristeza de Jó. Jó perdeu tudo e ficou todo doente no seu corpo. E Jó só teve restituição de tudo que lhe foi tirado quando ele orou pelos 3 amigos que faziam a vida dele um inferno dia e noite, escarnecendo dele e dizendo que você tem pecado, por isso te aconteceu tudo isso. A Bíblia diz que Jó então orou pelos 3 amigos e tudo lhe foi restituído, e até 7 vezes mais. Jesus orou por aqueles que lhe humilharam, lhe fizeram açoites, dores e lhe bateram os pregos na cara. José chamou seus irmãos e disse: não tenham medo, eu sou José que vocês venderam para mim. Com um propósito, Deus permitiu que eu passasse todas essas coisas. Com um propósito, Deus me trouxe ao Egito como pai de Faraó. Ainda que o Egito humilhou você e jogou você na prisão, hoje, venha para fora. E deixe Deus sarar o seu coração. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar? Amém.